O item que não pode faltar no seu laudo de avaliação de imóveis. Antes de eu te contar isto, já se inscreve aqui no meu canal e clica no sininho para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Eu sou o professor Reginaldo Antunes e eu te ajudo a se tornar um perito avaliador de imóveis que fatura pelo menos R$ 20.000 por mês, mesmo que você esteja começando do zero absoluto. Veja bem, o que não pode faltar no seu laudo de avaliação de imóveis? Na realidade, a NBR 14653 da BNT é a norma técnica que regulamenta a avaliação de bens. Na sua parte 1, procedimentos gerais, na parte 2, avaliação de imóveis urbanos, essa norma técnica, além de regulamentar os metros, as limitações, as especificações, ela também regulamenta a formatação do laudo de avaliação e os itens obrigatórios. Isso mesmo. A norma ela te fala quais itens não podem faltar no seu laudo de avaliação. Então, na realidade, todos esses itens, toda essa formatação, ela é muito importante. Se você esquecer um desses itens, um simples item, uma informação, por mais simples que seja, o seu laudo pode ser desconstituído. Agora, a grande questão é que essas informações, normalmente o perito avaliador se atenta a elas porque elas são naturalmente necessárias. Por exemplo, o proprietário, o interessado, a descrição do imóvel, a caracterização da região. Porém, existe um item que é muito negligenciado entre os peritos avaliadores, e é esse item que eu quero chamar a atenção para você. Mas antes, eu ainda quero te falar de mais itens. Por exemplo, especificação da avaliação, em termos de grau de fundamentação e grau de precisão. A norma técnica, ela fala que você deve fazer essa especificação. Cada um dos diferentes métodos de avaliação tem a sua forma de buscar, de determinar o grau de fundamentação, que é relativamente simples para quem sabe fazer. E o grau de fundamentação, o grau 1, 2 ou 3, sendo 3 o melhor grau, ele vai informar no laudo, digamos, o grau de envolvimento do perito avaliador naquele trabalho. Quanto mais o perito avaliador se envolve, quanto mais ele busca detalhar, quanto mais ele busca informações, ele aumenta o grau de fundamentação do seu laudo. E tem também o grau de precisão, que também é aplicado nos métodos comparativos. Porém, o grau de precisão, diferentemente do grau de fundamentação, ele independe do envolvimento do perito avaliador. O grau de precisão, por mais que o perito avaliador se envolva, o laudo de avaliação pode atingir um grau baixo de precisão. Então, para o grau de precisão 1, 2, 3, sendo 3 o melhor. Agora, a grande questão é a seguinte: se a região onde aquele imóvel está inserido está passando por uma questão de liquidez, por mais que o avaliador se envolva, ele não vai atingir um alto grau de precisão. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático, puramente prático. Existe um local com uma grande fábrica de veículos que movimentava aquela região, a economia da região por décadas e décadas. Num determinado momento, essa fábrica de veículos deixou aquela cidade, abandonou aquela região, ela simplesmente fechou. Com essa questão, o mercado imobiliário está passando por um problema de liquidez. Muitas pessoas querem vender os seus imóveis, muitos imóveis comerciais estão à venda porque os negócios ali fecharam, porque aquela fábrica que movimentava a região economicamente fechou. Ao passo que outras pessoas até querem vender os seus imóveis, mas não tem tanta pressa assim. Ou seja, ainda insistem em obter um valor de mercado que elas consideram mais elevado. Então, nesse ambiente de liquidez duvidosa, nesse ambiente onde não se define o preço dos imóveis, muitas pessoas querem vender a preço de banana, enquanto outras mantêm os valores mais elevados, é impossível ao perito avaliador garantir um grau de precisão muito elevado. Então, uma dica: a especificação da avaliação em termos de grau de fundamentação e precisão, ela é muito importante. O grau de fundamentação mostra o envolvimento do perito avaliador naquele trabalho. Porém, o grau de precisão, ele independe do envolvimento do perito avaliador, que não tem controle sobre ele. Agora, vamos lá.
Qual é o item que definitivamente não pode fazer falta no seu laudo de avaliação e que, infelizmente, muitos peritos se esquecem ou negligenciam, não dão a devida importância, por não ser uma questão tão natural assim? É o item chamado diagnóstico de mercado. Isso mesmo, você vai começar o seu laudo de avaliação, colocar ali o interessado, o proprietário, os dados do imóvel, o endereço, caracterização do imóvel, da região. Você vai explicar qual é o método de avaliação que você escolheu para utilizar, vai explicar informações básicas do contexto desse método, vai fazer todos os cálculos, vai mostrar a memória de cálculo. Você então vai determinar o grau de fundamentação, determinar o grau de precisão, só que você precisa fazer um diagnóstico de mercado. Por exemplo, esta região está consolidada em termos de comércio, ali tem uma faculdade que movimenta, ali tem escritórios comerciais, ou então não, é um bairro residencial, que é um bairro dormitório, porém tem ali comércio, esse bairro tem todo um contexto de equipamentos urbanos para mantê-lo, ou então não, o exemplo que eu acabei de falar com você, essa região tinha uma fábrica de veículos que movimentava a economia, essa fábrica deixou aquela região, e isso afetou muito o mercado imobiliário, afetou a economia daquela micro-região como um todo. A liquidez não está boa, comércio está sendo fechado, as pessoas que moravam ali, que trabalhavam na fábrica, estão desempregadas e deixando aquela região. Enfim, o diagnóstico do mercado é importantíssimo. É um item que muitos peritos avaliadores negligenciam, se esquecem, não dão a devida importância por não ser informação natural, né, como o nome do interessado, proprietário, dados do imóvel. Porém, esquecendo esse item, esse simples fato, pode fazer com que o seu laudo de avaliação seja desconstituído, desconsiderado. Então, muito importante, a norma técnica te fala quais são os itens importantes do seu laudo, que não devem faltar, toda a relação de itens que devem fazer parte do laudo, e principalmente não se esqueça desse item que não é natural e que pode ser esquecido por você, que se chama diagnóstico de mercado, ok? Gostou desse vídeo? Que bom! Te vejo no próximo. Um abraço. Tchau!